Você é agente de viagens iniciantes ou pretende iniciar no turismo e precisa conhecer um pouco mais dos procedimentos, dos processos para o planejamento da sua viagem em grupo? Então você está no canal certo. Eu sou Giovana Silva e você está no canal Viva de Turismo. Hoje, o meu papo aqui contigo é sobre a importância de você conhecer todos os processos e o procedimento que você precisa fazer no planejamento e na execução da sua viagem em grupo. Então, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou falar um pouco para você de como você pode fazer a tratativa com as empresas de transporte para levar o seu grupo até o destino escolhido por você. Mas antes de começar esse bate-papo, já sabe, né? Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, porque me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas e também a saber se você está curtindo esse conteúdo, se está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, além disso, você pode deixar nos comentários para mim sugestões de novos vídeos, do que você quer saber e também falar um pouquinho do que você entendeu sobre esse vídeo, se foi legal para você, se te agregou, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Pois bem, hoje eu vim falar sobre a importância de você saber os processos da sua viagem devido a um acidente que teve no dia 13 de novembro. Eu não sei que horas e que dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo foi motivado justamente por esse acidente que me abalou muito como agente de viagens, como uma pessoa que ama fazer excursão, ama estar na excursão. Então eu precisei vir aqui conversar com você, tá? Se você não soube desse ocorrido, eu vou te falar um pouquinho como é que foi. Esse acidente ele foi em São Luís do Paraitinga, um ônibus de viagens com 66 passageiros, 2 andares, chamado Double Deck, né, que a gente conhece como Double Deck, estava seguindo para Paraty, uma viagem bate e volta, e ele tentou, né, o motorista tentou acessar Ubatuba através de uma rodovia que desde 2014 não está mais liberando a passagem de ônibus e de caminhões ali. Então ele seguindo viagem, ele estava seguindo o GPS possivelmente, ele caiu na Oswaldo Cruz e foi abordado no quilômetro 75 pela polícia rodoviária, né? Pediu para ele voltar porque ali não era permitido ele rodar. Então ele fez o retorno e na volta, menos de 10 minutos, houve o tombamento do ônibus. Quem sobreviveu do ônibus, né, alguns relatos, foram que o motorista tentou desviar de um carro que estava vindo e ele acabou não conseguindo colocar o ônibus no eixo, né, porque o double deck, se você ainda não andou nele, a parte de cima ela é um pouquinho instável mesmo com relação a balançar, então como são 2 andares, fica um pouquinho mais difícil também para o motorista com relação à direção, né? E houve esse acidente. 6 mortos, 34 pessoas foram levadas para Ubatuba, mais 9 foram para outro hospital ali próximo mesmo, que era de Taubaté, e 6 pessoas vieram a óbito. Dentre elas, a filha de 6 anos do motorista, tá? Aqui não me cabe falar se o motorista foi errado, se não foi, mas o que eu quero trazer para você hoje é um alerta. É um alerta. Entenda como um alerta de uma pessoa que já passou por uma situação não igual, mas que poderia ter sido. E eu vou contar para você ao longo do vídeo, então continua aqui que eu tenho certeza que essas experiências vão agregar bastante para a sua bagagem como agente de viagem. Então, houve esse acidente, todo mundo ficou se questionando, se perguntando. Nós que fazemos parte de vários grupos de turismo, de agentes, de guias de turismo, ficamos nos questionando, mas como assim ele estava ali naquela rodovia? Mas aquela rodovia desde 2014 já não pode circular mais. O que aconteceu? Será que ele passou mal no volante? Será que aconteceu algo mais grave? O que aconteceu? O que ocasionou esse acidente? Aí é que tá a questão. O que eu quis vir falar para você é que é muito importante você entender que viagens em grupo, excursões, aquela que você planeja, contrata o transporte, contrata a hospedagem, o passeio de escuna, não é simplesmente você alugar o ônibus,
você fechar a pousada, você fechar a escuna. Você precisa se preocupar com o percurso, né, de toda essa viagem, os procedimentos que você precisa ter e também o andamento dessa viagem. Então, alguns pontos dessa viagem que teve esse acidente, eu procurei entender um pouquinho mais e eu comecei a ler alguma coisa e outra, fui vendo alguns vídeos e foi relatado, né, foi levantado lá pela Artesp, pela NTT. E esse ônibus, a primeira coisa, o ônibus ele tinha NTT, porém ele não tinha autorização para rodar interestadual. Ou seja, ele não podia sair do estado para levar um grupo. Primeira coisa. Segunda coisa, o motorista não estava instruído sobre o percurso, porque se ele estivesse, ele não teria entrado na Oswaldo Cruz, por mais que ele estivesse de GPS. Quando o motorista já tem experiência naquele percurso, ele não vai fazer uma coisa dessas, principalmente pela quantidade de anos que já estava proibido a passagem do ônibus ali, né? A passagem de caminhões ali naquela rodovia. E aí é que entra a nossa parte, tá? Nós, como agente de viagens, nós temos que estar sempre ligados e ligadas em como vai acontecer essa viagem. Quando você vai para um destino muito longo, como é Paraty, de São Paulo para Paraty, é em média 4 horas e meia, 5 horas, dependendo de quantas paradas se faz no caminho. Então, uma viagem longa, que geralmente nós, agentes de viagem, hoje eu estou em Maceió, mas quando eu estava em São Paulo, eu saía às 23 horas do dia anterior para chegar em Paraty por volta de 6h30, 7 horas da manhã, né, onde a gente acomodava o pessoal para tomar café e aí ia correndo a viagem. Então, uma viagem muito longa. E eu sempre me preocupei em saber o trajeto e também em estar com o motorista. Por quê? Nem todas as empresas mandam 2 motoristas, mesmo sendo para viagens de 6 horas. Então, tá aí o primeiro ponto que você precisa saber quando você for entrar em contato com a empresa de ônibus. Qual é o trajeto? O motorista sabe como chegar até o local, é a primeira vez dele, porque todo mundo tem uma primeira vez, né? E quando eu vi a notícia desse acidente, me chocou muito, porque o ônibus estava cheio, é uma empresa que tem um nome, ela é muito reconhecida em São Paulo, né? E aconteceu essa tragédia. Óbvio que, como nós falamos lá nos grupos, ninguém sai de casa para matar alguém, né? Para pegar um ônibus e matar uma pessoa, e matar várias pessoas, e se acidentar, e principalmente como foi esse motorista que perdeu a filha dele. Mas você, como agente de viagem, precisa se atentar aos detalhes. Agora eu vou te contar o que aconteceu comigo e o porquê que me chocou tanto esse acidente, com tantos feridos, né? Tantos feridos e essas 6 mortes. Uma vez nós estávamos indo para Arraial do Cabo e o motorista estava conversando comigo lá na frente, eu estava sentada lá na frente com ele e a gente conversando, compartilhando e ele seguindo o GPS. Ele fazia aquele trajeto há muitos anos. Todo final de semana praticamente ele estava em Arraial do Cabo. Só que por uma distração dele, nós acabamos caindo na linha vermelha. Se você não conhece a linha vermelha do Rio de Janeiro, né? É muito falada, porque o pessoal desce do morro armado e se tiver que assaltar, assalta, se tiver que matar, mata, enfim. Foi isso. E ele olhou pra mim e falou: Giovana, eu não quero te assustar não, mas olha e vê se o pessoal tá dormindo, porque eu vou ter que acelerar o máximo que eu puder aqui. Eu, na hora, já me assustei, porque eu não tava entendendo, né? Que tava tudo bem, a gente tava conversando e a gente, pra mim, né? Eu não sou a motorista, então pra mim tá no caminho certo, tá seguindo o GPS. E aí eu olhei e falei: não, tá todo mundo dormindo. Ele falou: então eu vou acelerar, você vai orando aí, porque nós estamos na linha vermelha. E
pode ser que a qualquer momento nós sejamos abordados por bandidos. Tô sendo sincero com você, mas agora é só Deus mesmo para livrar a gente. E eu gelei na hora, mas orei, comecei a orar e assim, ele correu muito, 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 muito mesmo na rodovia. E Deus foi tão bom comigo, né, com o meu grupo. Eu falo que a gente, sempre que a gente saía para as excursões, eu fazia oração, né? Algumas pessoas ficavam meio assim, eu falava, ó, independente da sua religião, peça uma proteção, nós vamos viajar, a gente quer que tudo corra bem, e eu sempre fiz isso. E daquela vez não foi diferente, né? Mas naquele momento de aflição, eu orei mais forte, falei, Deus, por favor, guarda os meus clientes, eu quero que eles cheguem lá com vida, cheguem bem, se divirtam. E nós passamos por um determinado ponto e o ônibus que estava atrás não conseguiu passar. Desceu 2 caras com umas armas muito grandes, eu nem sei que tipo de arma que é aquela, parecia uma metralhadora, e abordaram o ônibus. E nós não pudemos ficar para ajudar, nós não sabemos o que aconteceu. Então, é muito importante que a gente se atente para isso. Porque a minha atenção naquele momento foi estar lá na frente, porque como a gente viajava de noite, então estar ali na frente com ele, conversando para que ele não dormisse no volante, para que ele estivesse atento, e eu não me atentei ao trajeto. E eu sempre me atentava ao trajeto, porque eu queria aprender um pouco por onde a gente está passando, qual a rodovia, e eu não me atentei a isso. Poderia ter acontecido algo ruim conosco, por uma falta de atenção, tanto dele quanto minha. Então, quando eu falo para você que o que eu trago para você é de experiência que eu já tive, ou de experiência de alguns amigos meus que estão e amigas que estão na estrada, é realmente isso, tá? Eu nunca vou vir aqui para falar para você, olha, faz isso, e eu não fiz, ou então eu não vou fazer, né? E fica aqui a lição, fica aqui uma dica, não é nem dica, é na verdade um ensinamento mesmo. Porque quando a gente está na estrada, a gente precisa, além de ter atenção, é saber o que nós estamos fazendo. Nesse ônibus que se acidentou, eu não sei se tinha um guia de turismo credenciado, eu não sei se era só o agente de viagens que estava lá, ou se não tinha agente de viagens, porque muitas agências correm esse risco grande e acham que estão na razão. Tem sim agente de viagem que manda o grupo deles com o motorista. Se é um motorista mais desenvolvido, ele fala, ó, você não quer levar o grupo para mim? Você leva, como você já conhece lá, você dá instrução e meu grupo vai lá? Existe isso. Pode parecer para você que não, mas existe muitas agências que fazem isso ainda hoje. Então eu não sei qual que era a situação daquele ônibus, daquela viagem em si. A empresa, a Arca Turismo, eles, em nota, né, pro G1, eles informaram que o ônibus foi fretado com um motorista particular. Ou seja, o motorista não era um motorista dele, né, e foram fazer a viagem. Tanto é que eles demoraram bastante para falar qual era a agência que tinha feito, né, o contrato com eles, enfim. Mas aí tem muitas coisas que estão ainda por saber o que aconteceu, né? 66 pessoas dentro do ônibus, a criança dele estava lá na frente, porque ela foi encontrada, foi a única que foi reconhecida. As demais pessoas que faleceram vão ter que passar por DNA para poder saber quem são, quem é quem. Aí sobe um outro alerta sobre o seguro viagem. Muita gente ainda trabalha sem seguro viagem e me pergunta, Giovana, eu preciso mesmo contratar? É só um bate-volta. Ah, mas é a 2 horas do meu ponto de embarque. Sim, você precisa. Porque e se acontece um acidente? E se acontece, a pessoa cai durante a viagem fora do ônibus e se machuca? Como é que você vai fazer? Você tem dinheiro para cobrir?
a estadia dessa pessoa no hospital, o transporte dessa pessoa para a cidade de origem, você tem? Então tudo isso você precisa se atentar. Você, como agente de viagem, é a pessoa primordial para o sucesso da sua viagem em grupo. E como eu desejo muito que você tenha sucesso nas suas viagens, eu vou finalizar esse vídeo falando um pouquinho sobre como você pode ter a tratativa com a empresa de ônibus, por exemplo. Quando você entrar em contato, oi fulano, oi seu Márcio, tudo bem? Então, aqui é a Giovana da DG Turismo. Eu queria saber com o senhor se o seu ônibus tem a NTT, a Artesp, se tá tudo certo, se pode viajar interestadual. Antes de tudo isso, você precisa saber o CNPJ, o cadastro da empresa. Você precisa pesquisar se a empresa é uma empresa que já trabalha há muito tempo. Pesquisa as agências que já viajaram com ela, que geralmente, principalmente agora, né, no mundo digital, aí a gente acaba marcando a empresa de transporte, marcando o motorista nas nossas postagens quando a gente viaja. Então procure saber, antes de você fazer a contratação, procure saber qual é a empresa que você está entrando em contato. Nunca vá pelo preço do transporte. Por quê? Você pode também se dar mal. Como eu já contei em outros vídeos para vocês que aconteceu comigo também, né? Então, quando você entrar em contato, eu quero saber se vocês têm cadastro, CNPJ, tá tudo ok, as licenças da NTT e Artesp estão legais, o ônibus pode viajar interestadual, porque eu vou para Capitólio, se você está em São Paulo, por exemplo. Eu tô na Bahia, posso viajar para Alagoas, eu posso viajar para o Pernambuco com esse ônibus? Ele comporta? Todos os bancos dos passageiros, os cintos estão ok? Porque nesse acidente, muita gente estava sem cinto. E talvez não tivesse um guia de turismo ali, porque se essas pessoas estavam sem cinto é porque não tinha quem instruísse. Ou então as pessoas tiraram o cinto. Mas possivelmente, pela quantidade de pessoas, possivelmente eles estavam sem cinto por não terem sido informados que precisava do cinto. E isso é importantíssimo falar. E também saber se todos os cintos, todas as fivelas estão funcionando. Isso também é muito importante. Outra coisa que você precisa saber é: esse motorista vai estar vindo de alguma viagem para me atender? Porque se esse motorista tiver, você pode pedir para a empresa de ônibus substituí-lo por um outro que está descansado, que não veio de uma viagem. Porque muitos motoristas fazem isso. Eles emendam uma viagem na outra. Chega 6 horas da manhã de uma viagem, 7 horas já está embarcando o pessoal para outra viagem, né? No entanto que eles dormem lá em alguns alojamentos que tem para motorista, às vezes dormem dentro do ônibus. Então isso você precisa saber também. Por quê? Porque você não quer que tenha nenhum problema com os seus clientes no percurso da viagem, entendeu? E você, como agente de viagens, é o responsável por todos esses detalhes. Por isso que eu falo, começar de qualquer jeito, todo mundo pode começar. Eu comecei, eu não vou ser hipócrita e falar pra você: não, eu comecei com tudo certo. Não, eu era curiosa quando eu comecei. Só que depois eu fui começando a ver a importância de saber dos processos e comecei a buscar muito mais propriedade sobre o assunto, saber como funcionava. Por quê? Porque eu via coisas acontecendo ao meu redor, com amigas minhas, com pessoas que estavam com outras excursões na mesma excursão que eu. Eu já contei pra vocês aqui o episódio de Ubatuba, que eu não sei como ficou o rapaz, mas poderia ter morrido ali, onde ele se machucou. Então todos esses detalhes cabe a você, agente de viagens, saber, delegar, indicar e se preocupar. Quando você estiver na operação, você vai perceber que você fica preocupado até se o cliente chegou bem na casa dele. Eu costumo falar para eles: manda uma mensagem falando se você chegou bem, se tá tudo ok,
Porque às vezes a gente deixa eles num ponto de embarque, pega eles num ponto de embarque e deixa nesse ponto de embarque e não é ali que eles moram, a maioria das vezes, né? Então a gente precisa se preocupar. São detalhes que parecem bobo aos olhos das pessoas que querem fazer tudo aleatório, tudo do jeito que acha que é. Mas você, como agente de viagens, precisa ser diferente. Você precisa entender que esses detalhes e essas situações ruins dependem de você para não acontecer. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário pra mim. Fala pra mim o que foi que despertou em você aí com esse vídeo. O que eu te ajudei. E também, já sabe, compartilha com mais pessoas para que esse conteúdo seja espalhado para mais agentes de viagens, mais guias de turismo e para que a gente tenha mais profissionais capacitados de verdade no trade do turismo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado. Não saia daqui sem deixar o seu like, que me deixa muito feliz e também me mostra que esse conteúdo foi relevante para você. E espere que logo, logo tem mais vídeo, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.